Um professor de bioética da USP nos ajuda a entender. A eutanásia é conceituada como sendo procedimentos ou atitudes que levam à extinção da vida, de uma maneira aguda e súbita. No método mais conhecido de eutanásia, o paciente recebe primeiramente um remédio para provocar sono. Quando já está dormindo, vem a segunda etapa. Um analgésico muito potente que atua no cérebro, causando a perda da consciência. Só aí, quando a pessoa já não vê, ouve ou sente nada, é que chega a etapa final. Pela veia, o médico injeta altas doses de substâncias como o cloreto de potássio. Elas atuam diretamente sobre as células do miocárdio, o músculo cardíaco. No início, provocam uma arritmia, ou seja, fazem o coração bater descompassado. Num período que varia de 1 a 3 minutos, o coração para de bater. Com isso, o sangue oxigenado deixa de ser enviado ao cérebro. Em segundos, o paciente também para de respirar. É o fim da vida. A eutanásia significa a antecipação da morte para quem não tem mais perspectiva de viver por causa de doença incurável. A prática pode ser aplicada em 2 casos: quando o paciente desiste do tratamento e quando está em estado vegetativo, não tem expectativa de melhora e não pode decidir sobre o próprio destino. Nas 2 situações, a eutanásia é chamada de homicídio assistido. No Brasil, interromper a vida é crime. A Constituição Federal coloca como direito fundamental a vida em qualquer situação, seja ela em doença, em estado vegetativo ou em plena saúde. Dessa forma, o Código Penal passa a tutelar a vida, ou seja, se mata alguém, você terá uma pena. O caso da eutanásia é o que a gente chama de homicídio privilegiado, que é matar alguém por um relevante valor moral. Você é envolvido no sentimento daquela situação e acaba por retirar a vida daquela pessoa. Então, ele é um homicídio privilegiado. Ele recebe a pena do homicídio, mas com uma diminuição bastante significativa. Aqui existem pelo menos 4 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional sobre o assunto. Há 2 anos, o Conselho Federal de Medicina tentou regulamentar a matéria, mas foi impedido pelo Judiciário, sob o argumento de que não compete ao Conselho legislar. De acordo com a especialista em bioética, deve-se conceder o direito de escolha aos pacientes e à família. Uma sociedade democrática precisa respeitar as decisões individuais quando elas não trazem prejuízos nem violam direitos alheios. Trata-se unicamente de uma decisão individual, com impacto individual e que sujeitos capazes podem decidir. E na eutanásia nós temos como questão principal a influência da perspectiva religiosa, né? A maioria das religiões tem a vida como um bem sagrado e quando se depara com situações como aborto, eutanásia, no qual a vida precisa ser defendida segundo essas perspectivas religiosas a qualquer custo, nós temos questões difíceis no debate público exatamente por essa influência da religião. Milagre não é exatamente a palavra preferida desta médica. Ela é frontalmente contra a eutanásia, mas porque confia nos instrumentos que a ciência já dispõe para aliviar a dor dos pacientes. Sandra Serrano é uma especialista em dor e cuidados paliativos. Você faria uma eutanásia se alguém te pedisse muito? Não. Eu sou radicalmente contra a eutanásia porque eu acho que a eutanásia não é uma opção. A eutanásia é uma situação onde a pessoa que está sofrendo e que está pedindo por esse ato está em uma situação de desespero, total vulnerabilidade. E nós médicos, nós trazemos o instinto da cura e do cuidado.
Então, nós temos formas de cuidar. Na Suíça, Alemanha e Áustria, a eutanásia não tem lei específica que regulamenta o assunto. Mas o direito de matar ou morrer é concedido com avaliação caso a caso. Em países como Portugal e Holanda, a eutanásia é permitida, desde que o médico tenha autorização da família ou do próprio paciente. A prática também é autorizada em alguns estados norte-americanos. O documentário Como Morrer em Oregon mostra o drama de pacientes em estágio terminal. Uma delas é Cody Curtis, uma mãe de família de 54 anos para quem os efeitos de um câncer no fígado vão se tornando cada vez mais insuportáveis. A barriga acumula água em grande quantidade, o que pressiona o estômago e o diafragma. Até respirar é difícil. Depois de muito sofrimento, ela se reúne com a médica e o marido. Ele sugere que a mulher tente aguentar mais alguns meses para passar o Natal com a família. Jill really is set to come home for Christmas. Mas Cody responde decidida. Acho que já é o suficiente. Não aguento mais. Well, I think this is enough. Okay. I can't do anymore. That's okay. Okay. Tudo é gravado. O último corte de cabelo. Os últimos momentos com os filhos. O rapaz, que sempre aprendeu receitas com a mãe, faz o bolo de chocolate final. All right. Thank you, T. That's brilliant. E chega a segunda-feira, dia escolhido para a morte. Enquanto a assistente social do estado de Oregon prepara as drogas que vão provocar uma parada cardiorrespiratória, a família e os amigos se reúnem ao redor de Cody. Juntos, eles entoam a canção derradeira, You Are My Sunshine, traduzindo, Você é meu raio de sol. You are my sunshine, my only sunshine. Os momentos seguintes alternam agradecimentos pelo fim de semana feliz, algumas risadas, choro. I love you, honey. Em menos de 2 minutos, o sofrimento de Cody chega ao fim. ¿Qué significa para ustedes la dignidad? Sea cual sea la respuesta de sus conciencias, sepan que para mí esto no es vivir dignamente. Yo hubiera querido, al menos, morir dignamente. Considero que vivir es un derecho, no una obligación, como ha sido en mi caso.